Olá, amados, boa noite. Estamos aqui para a nossa reflexão do dia, desse 14º dia da nossa campanha. Nós estamos falando sobre elementos que impedem as bênçãos na nossa casa. E hoje eu quero falar sobre um outro elemento que muitas vezes impede que nossa casa seja abençoada, que é a questão da escolha equivocadas. A vida da gente é feita de escolhas, mas muitas vezes não sabemos fazer nossas escolhas. E o texto que nós queremos usar hoje como base para essa nossa conversa está em Gênesis, capítulo 13, que fala da escolha de Ló. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está diante de ti toda a campina? Aparta de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. Se escolher a direita, irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amados, a escolha que Ló fez foi uma escolha equivocada. Por quê? Porque ele fez a escolha baseado naquilo que ele estava vendo. Ele sabia que precisava de pasto, precisava de água. E quando o seu tio fala com ele para escolher, ele olhou para um lado, só via deserto, terras não férteis, mas as campinas do Jordão, as campinas ali estavam cheias de pasto, de água, e ele escolheu, achando que seria o melhor para ele e para a sua família. Às vezes, amados, a gente faz escolhas equivocadas achando que é o melhor para nós e para nossas famílias, mas não é. Vejamos por que as escolhas de Ló foi equivocadas. Olha as consequências da escolha equivocada de Ló. Primeira coisa que nós, quando continuamos lendo o livro de Gênesis, a gente lê que Ló foi levado cativo com toda a sua família. Ou seja, a primeira consequência que Ló enfrentou quando ele fez aquela escolha por aquele lugar foi ser levado como escravo, juntamente com toda a sua família. Porque vieram, tomaram a cidade de Sodoma, de Gomorra, e aí ele, como morava lá, também foi no meio. Veja só, queridos, quando a gente faz escolha equivocada e vamos viver no meio daquela escolha, tudo que acontece ali prejudica a gente. Então o texto diz, que acabamos de ler, que aquela terra era uma terra de homens maus e estava fazendo muita maldade contra a vontade do Senhor. A segunda consequência foi quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, que já não tinha mais jeito. Jó enfrenta os homens querendo invadir a sua casa para pegar os visitantes que estavam lá. Depois, no outro dia, Ló tem que enfrentar a situação de deixar aquela cidade. Os anjos foram lá para salvar ele e a sua família. Mas o texto diz que ele perdeu tudo, ele tem que deixar tudo para trás.
Ou seja, aquela escolha que ele fez achando que ia ser o descanso para o resto da sua vida, que ele estaria ali bem, muito bem, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Então, a segunda consequência foi a perda de todos os seus bens. A terceira consequência das escolhas equivocadas de Ló foi que ele perdeu a sua esposa. O texto diz que a sua esposa olhou para trás quando havia uma ordem expressa de não olhar para trás, seguir para frente. E o texto diz que aquela mulher olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Ou seja, Ló também perde a sua esposa. A quartas consequências que Ló percebe é um incesto. Quando eles chegaram numa cidadezinha chamada Zoar, e que eles começaram a morar ali, ele e suas duas filhas, elas ficaram preocupadas porque elas não tinham descendentes. Como é que ia continuar a descendência? Então, aquelas moças, elas fazem algo terrível. Ela embebeda o seu pai, uma noite, outra noutra noite, e dessa situação elas se deitam, aproveitando do embriaguez do seu pai, elas se deitam com ele e elas ficam grávidas do próprio pai. E a última consequência é que daquelas mulheres, daquelas moças, nasceram uma descendência amaldiçoada. Ou seja, queridos, as perdas que Ló foi tendo em todo esse processo por causa das escolhas equivocadas dele, ele foi perdendo. Perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu as filhas e perdeu a sua descendência. O texto diz que a descendência daquele incesto foi o surgimento dos povos moabitas e amonitas, que foi os piores inimigos a vida toda da nação de Israel. Queridos, enquanto que Abraão não fez escolha, Abraão, ele se colocou diante do Senhor, ele obedeceu ao Senhor e o Senhor o abençoou em tudo. O Senhor abençoou Abraão porque ele não quis fazer uma escolha, ele deixou a sua vida ser guiada nas mãos e pela direção do Senhor. Que nessa oportunidade, amados, possamos estar muito atentos às escolhas que estamos fazendo. Como é que você tem feito as suas escolhas? Pai, mãe, filhos, como é que você tem feito as suas escolhas? Você está escolhendo no que você vê de bonito, de melhor? Às vezes nem tudo que parece bonito não é. Às vezes nós achamos que estamos fazendo a escolha certa, mas cometemos erros terríveis que trazem consequências tanto para nossa família quanto para a nossa geração. Que possamos pedir sabedoria para fazermos as nossas escolhas, para não fazer escolhas equivocadas. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite e que tenha sabedoria, cada família, para fazer as escolhas certas, guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a